Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rede Livre News. Boa noite para você de casa e boa noite, Hugo. Boa noite, Samara. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Rede Livre News. Aproveita logo, já coloca o like, a curtida na edição de hoje do jornal e também se inscreve no canal da Rede Livre. Vamos puxar o cardápio de hoje, Hugo? Vamos lá. INMET publica novo alerta de chuvas intensas para mais de 150 cidades do Rio Grande do Norte. Natal registra volume de chuva acima da previsão e causa transtornos em diferentes pontos da cidade. Polícia Federal cumpre mandado em Natal contra abuso sexual infanto-juvenil. A operação da PF apreende mais de R$400 mil em dinheiro vivo, no chamado Caso Master. Você vai ver ainda uma entrevista com Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos. Essas e outras notícias desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, você confere agora no Rede Livre News. E a gente não podia começar a edição de hoje falando sobre outra coisa senão sobre chuvas, né, Hugo? Sem dúvida, até porque o Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta de fortes chuvas para praticamente todo o Rio Grande do Norte. É o segundo alerta na mesma semana. A manhã desta quarta-feira foi marcada por forte chuva em Natal, com um volume já superior ao previsto inicialmente para o dia, de acordo com dados da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte. Entre a madrugada e o início da manhã foram registrados 28 milímetros na capital potiguar. A previsão indicava acumulado de 25 milímetros ao longo do dia, o que significa que o volume esperado já foi superado ainda nas primeiras horas desta quarta-feira. A tendência é que o acumulado aumente caso as instabilidades persistam nas próximas horas. A capital já enfrenta diversos pontos de alagamentos. Segundo o boletim pluviométrico mais recente da Imparne, as chuvas estão concentradas principalmente na faixa leste do estado, especialmente na faixa litorânea. No interior, até o momento, os registros são pontuais ou inexistentes em grande parte das estações monitoradas. Você conferiu agora, na verdade, uma matéria sobre as chuvas aqui em Natal, porque Natal amanheceu sobre fortes chuvas, né? Uma previsão aí acima do esperado. Agora sim você vai conferir todos os detalhes sobre o alerta do INMET para chuvas em todo o Rio Grande do Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um novo aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 153 municípios do Rio Grande do Norte. O alerta começou hoje às 8h50 da manhã e segue até a meia-noite da próxima sexta-feira. Também estão incluídas áreas do Ceará e da Paraíba. De acordo com o INMET, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. O órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Entre os municípios potiguares contemplados pelo aviso estão Natal, Mossoró, Parnamirim, Caicó, Currais Novos, Açu, Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Ao todo, são 153 cidades sob monitoramento. O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas e que não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendada a precaução com aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as instabilidades. Pois é, viu, Samara, como a gente viu na sua reportagem, esse alerta do INMET, ele se concretizou. Fortes chuvas em Natal, região metropolitana e informações de fortes chuvas também no interior do estado. Ambas as reportagens trazem imagens tanto aqui da capital como também da região metropolitana. O Iago Luiz, nosso produtor, ele gravou alguns momentos, de alagamentos em Natal e uma foto de um carro quase submerso aí no bairro das Ocas, na zona leste de Natal. É uma dualidade, né? Porque quando chove a gente fica feliz que o interior está recebendo essas chuvas, principalmente o homem do campo, né? Que trabalha com agricultura, mas por outro lado traz aqueles transtornos para aqui, para a capital e para a região metropolitana, né, da cidade, como se a gente não estivesse preparado para receber essas chuvas, sendo que a Imparne já tinha avisado em janeiro, a gente já estava nessa expectativa de que vinha essas fortes chuvas, mas infelizmente acontecendo o que está acontecendo hoje em Natal, né? Exatamente, principalmente também na zona norte da capital, onde os transtornos começaram logo no início desta semana.
A gente dá continuidade ao nosso jornal com uma informação importante também. Agora, uma operação da Polícia Federal para combater o abuso sexual infantil que aconteceu aqui no estado. Confira. A Polícia Federal deflagrou em Natal, nesta quarta-feira, a 26ª fase da Operação Uiraçu, voltada a desarticular redes de exploração sexual infanto-juvenil na internet. Os agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão na capital potiguar, mirando suspeitos de armazenar, comercializar e compartilhar materiais de abuso contra crianças e adolescentes. Segundo a PF, durante as diligências foram apreendidos um computador e um aparelho celular. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica para subsidiar a continuidade das investigações e identificar possíveis outros envolvidos no esquema criminoso. A 26ª fase da Operação Uiraçu segue em andamento. A gente continua falando de operação da Polícia Federal, mas desta vez relacionada ao caso do Banco Master, porque a polícia apreendeu um montante de dinheiro vivo. Vamos conferir os detalhes. A Polícia Federal finalizou a terceira fase da Operação Barco de Papel nesta quarta-feira. As autoridades informaram que foram apreendidos R$ 429 mil em espécie. A operação investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da Rio Previdência. Segundo a Polícia Federal, quando a equipe chegou para realizar as buscas em um dos imóveis localizado em Balneário Camboriú, um dos ocupantes jogou uma mala contendo dinheiro em espécie da janela do apartamento. Além do valor, foram apreendidos 2 veículos de luxo, 2 aparelhos celulares e diversos documentos. A operação apura irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, recentemente liquidado pelo Banco Central. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, a Rio Previdência teria investido aproximadamente 970 milhões na instituição financeira. É impressionante, né, Samara? A Polícia Federal, quando foi cumprir mandados de busca e apreensão na operação de hoje, terceira fase relacionada à investigação do Banco Master, conseguiu apreender dinheiro vivo que foi jogado da janela de um apartamento. Para a gente ter a noção, a gravidade dessa situação dos indivíduos ali investigados querendo se livrar de provas, dinheiro, choveu dinheiro lá no Rio de Janeiro. Não adianta tentar se livrar, né? Verdade, uma investigação ligada à Rio Previdência, que é a parte, né, o setor, a pasta do Estado do Rio de Janeiro responsável por garantir a aposentadoria dos servidores públicos aposentados daquele caso. Não é isso? Grave, viu? Gravíssimo, gravíssimo. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo e na volta você vai ver uma entrevista especial com o Dr. Geraldo Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui no Rio Grande do Norte. Não saia daí, a gente volta no instante. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante.
Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Estamos de volta e recebemos no Rede Livre News de hoje Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, para falar um pouquinho sobre saúde, não só em Natal, mas também saúde nacional, né, porque está na federação. Seja muito bem-vindo ao Rede Livre News, Dr. Geraldo. Um prazer, Samara, um prazer vir aqui à Rede Livre e a gente conversar um pouco sobre saúde, né? Um tema tão urgente para os brasileiros. E nas pesquisas, sempre ali, entre os 3 principais temas, né, que preocupam o brasileiro. Filas, custo da saúde. E não é só a saúde pública, não, viu? Eu tenho visto muitos vídeos hoje, a população, ainda bem, aprendeu muito a brigar mais por seus direitos junto aos planos de saúde. Os planos de saúde também são uma dor de cabeça para o nosso trabalho. Exatamente. E eu queria começar falando, né, trazendo mais um panorama do município de Natal, falar hoje sobre o trabalho que vocês fazem aqui e quais são os principais problemas que vocês têm detido as discussões, né, têm detido tempo para discutir junto aos médicos. Olha, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte ele tem um trabalho de organização que já vem mais ou menos com esta diretoria, com esse grupo hoje que me acompanham durante esses anos, quase 15 anos, não é? Mais ou menos isso. E ele se fortaleceu muito. Ele ganhou muita credibilidade com os médicos. Então, a palavra hoje do sindicato para os médicos, ela tem um peso, né? Ela determina rumos. Porque o sindicato, ele ocupa todas as áreas. Nós lutamos pelas condições de trabalho, pela remuneração, pelo bom atendimento à população, pelo número suficiente de profissionais nos locais de trabalho. E isso não é só no Estado, é no Estado, nos principais municípios como Mossoró, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macaíba, né? Natal, né? Nossa capital. Então, e hoje nós estamos ampliando profundamente a nossa atuação, porque no Rio Grande do Norte nós temos também os Mais Médicos, que é esse programa do governo federal, que ele alcança, se eu não me engano, 163 municípios, praticamente todos os municípios do estado, né? E são mais de 550 médicos também, só que eles são bolsistas, então as prefeituras muitas vezes não cumprem com suas obrigações com eles, não cuidam dos... E a gente tem que intervir. E aí que entra o CIMED? CIMED também. Aí entra a questão dos planos de saúde, não é? Que o número de negativas, não é? História de doenças pré-existentes, a questão dos autistas, não é? Que muitas vezes querem negar os atendimentos, tem processos aí enormes. A gente vê muitos protestos, né, de mães de crianças com espectro autista, porque os planos não queriam cobrir. Não querem cobrir. Então, eu digo muito ao sindicato, é o seguinte, nós temos um pé corporativo, que é a defesa do médico, defesa e representação, né? Tanto das causas coletivas quanto as individuais, né? Às vezes o médico procura o sindicato com um problema particular dele e nós damos toda a atenção a ele. Quanto das causas, vamos dizer, um pé corporativo e um pé na sociedade, né? Porque o trabalho médico está diretamente vinculado à sociedade. Então nos interessa que a população tenha um bom atendimento e que as questões de saúde sejam tratadas adequadamente. E que, por exemplo, essas filas enormes de cirurgias,
de exames, de consultas, não é? Então vocês participam de todos esses debates? Participamos de tudo. Nós vemos muitas vezes, por exemplo, cirurgias que passam 3 anos para acontecer, né? Nós vemos ainda, por incrível que pareça, pacientes diabéticos que chegam nos hospitais já com os pés, por exemplo, deteriorados, apodrecidos, porque não tiveram assistência a tempo, não é? E até vão a óbito, inclusive, não é? Então, nós temos muito esse cuidado. E um cuidado muito grande com os hospitais de urgência e emergência também, não é? Que são, vamos dizer, a face mais visível para a sociedade, né? É o Valfredo Gugel, Tarcísio Maia em Mossoró, os regionais, né? Paulo dos Ferros, Caicó, o Santa Catarina. Né? As UPAs também, o Deoclésio, né? E agora as UPAs, né? As UPAs que viraram... Qual é o grande problema das UPAs? Viraram mini hospitais, né? A função da UPA era atendimento de urgência, equilibrar o paciente ali e ter os hospitais de retaguarda. Infelizmente, esses hospitais vivem superlotados. É uma coisa até curiosa, porque quando a gente diz que faltam leitos, aí eles vão para as estatísticas e dizem que tem leitos. Na verdade, mas na prática não tem. Não tem. Não tem pelo seguinte, eu lhe explico. Quando a gente vai ver a questão dos leitos, nós visitamos às vezes hospitais no interior, ou vamos pegar uma UPA aqui mesmo em Natal, né? A questão dos CAPs. Tem um modelo de CAPs que tem ali um internamento provisório, né? Ali que dá para internar até por 3 dias ou 1 semana. Aí nós dizem que tem lá 12 leitos. Aí nós fomos visitar. Não são 12 leitos. São 12 camas ali amontoadas, uma em cima da outra, mas está registrado no sistema como 12 leitos, né? Então há carência de leitos hospitalares, há carência de serviços, né? Há necessidade de profissionais. Por exemplo, nós recebemos ontem o pessoal do SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Você veja o seguinte, o Serviço de Verificação de Óbito, responsável, não é o ITEP é para morte suspeita, né? Isso. O SVO são as mortes hospitalares, vamos chamar assim. Tem 4 médicos só, para dar conta de uma escala de 30 dias. É impossível. Sobrecarrega a equipe, precariza o trabalho. Com certeza. Então, vira um trabalho desumano, né? Então, nós intervimos, né? O sindicato sempre está muito atento a todas essas questões, mas, voltando a dizer, nós temos uma interação muito grande com a sociedade. Não né? dá para viver alheio, né? Exatamente. Faz parte das discussões também. Nós não podemos eternamente estar olhando só para dentro, né? Nós olhamos para dentro, defendemos, é nossa função, sabemos disso, mas nós temos que interagir com a sociedade, entender suas demandas, não é? Nós tivemos uma atuação muito interessante em 2025 com as lideranças comunitárias de Natal, né? É um grupo grande, mais de 300, né? E eles participaram dos nossos eventos, nós fomos a eventos deles, e eles conhecem a realidade, né? Eles sabem e se acostumaram também a fazer algumas visitas com o sindicato, nas UPAs, nas unidades de atenção básica, né? Que é outro problema grande também, a atenção básica, né? Nós temos, por exemplo, a cobertura insuficiente. Natal deveria ter em torno de 210 equipes, só tem 140, né? Então, o que acontece? Não tem onde o paciente receber a atenção básica, a consulta, aí ele vai para a UPA, superlotada. Exatamente. Hoje, quando a gente vai, não frequenta mais UPA, né, tem um plano de saúde, mas quando ia às UPAs, tem serviços mínimos que poderiam ser feitos na unidade de saúde do seu bairro. Mas às vezes não tem atendimento, às vezes não tem o equipamento, às vezes não tem profissionais para atender aquela demanda e aí acaba superlotando as UPAs, né? E as UPAs, por sua vez, estão internando pacientes, como o senhor falou. Sem o respaldo do hospital, né? Agora, saindo um pouquinho da sociedade, pegando o seu termo de olhar para dentro, queria falar hoje sobre a realidade do trabalho dos médicos aqui no Rio Grande do Norte, como vocês têm avaliado. É interessante que nós fizemos um vídeo essa semana, o novo normal, olha que coisa, né? Lembra da saída da pandemia? Vai ter o novo normal, não era aquela coisa? Que findou voltando tudo ao que era, né? Mas o nosso vídeo era interessante porque a gente dizia atrasos de pagamento, precarização do trabalho, falta de direitos trabalhistas, este é o novo normal, baixa remuneração, longas jornadas, né? Este é o novo o novo normal dos médicos. É um vídeo provocativo, não é? É interessante, mas que nós estamos cada vez mais vivendo essa realidade. E fizemos outro vídeo muito interessante também sobre, se fala muito em uberização de várias profissões, né?
Quer Isso. dizer, uberização... Um novo termo que surgiu. Exatamente. Surgiu esse termo uberização, que se volta exatamente para essa falta de direitos completas, né? Longas jornadas, baixa remuneração, falta de direitos, estresse, né? Esse modelo de vida. E os médicos também têm enfrentado isso? Totalmente, totalmente. O médico jovem hoje, ele não tem, é muito pouco, são poucos os concursos, por quê? Porque as prefeituras não querem fazer, o Estado até fez agora, né? O ano passado fez, porque a gente alterna, tem época que a gente tem mais facilidade de negociar com a prefeitura, tem época que é com o Estado, depende muito das figuras que estão no comando. Hoje né? a abertura maior do sindicato é com o governo ou com a prefeitura de Natal? Olha, nós estamos enfrentando algumas dificuldades com a prefeitura em razão das terceirizações, né? Isso tem sido um calo muito intenso, porque é preciso também deixar bem claro, a maioria, nem dos jornalistas, nem da sociedade, entendeu direito essa questão de nossa posição tão contra a terceirização. Porque se colocou muito na cabeça do brasileiro que todo mundo é microempreendedor, né? Todo mundo é empresário agora. Empresário. Inclusive, faço um parênteses para contar uma história de... A gente fez uma reunião com líderes trabalhistas, né, de sindicato, e um deles disse lá, foi contar uma história. Meu filho vivia dizendo, mas pai, o senhor é envolvido com sindicalismo, isso está ultrapassado. Nós hoje todos somos empreendedores. Aí ele disse, tá certo, meu filho, vai em frente, né? O que era que ele era empreendedor de que era moto Uber, né? Moto Uber, esse negócio aí. E a mulher era professora terceirizada, não é? Aí a vida seguiu em frente, né? Ele acidentou-se, né? Parou de produzir, não tinha carteira assinada, não tinha nada, né? Ficou sem ganhar. E por falta de sorte, coitada mulher, terceirizada, foi dispensada. Foram morar na casa do pai. Aí ele disse, o velho ainda dá conta do serviço, né? Mas, em suma, essa falta de direitos é muito preocupante. Então, nós estamos passando um momento um pouco difícil, né, com a prefeitura, mas tem abertura. O sindicato, nós aprendemos a negociar, né? Nós aprendemos. Primeiro, você não pode fechar as portas, você não pode radicalizar, você não pode... nós raramente fazemos greve. Apesar da pessoa dizer, Geraldo, quando eu olho para você, eu só me lembro de greve. Eu digo, mas é engraçado, né? Porque Geraldo é uma figura de greve, né? Ele tá lá na greve, ele tá de camisa, ele tá gritando, ele tá lá pois é, nas fronteiras. Mas nós sabemos como é que nós agimos? Nós fazemos paralisações pontuais. Porque nós entendemos que aquela greve prolongada, sem tempo determinado, só prejudica a população, né? E para nós é um risco maior, porque o empregador entra na justiça, seja o Estado, seja o município. E a população precisa estar do lado do sindicato. Exato. Então nós fazemos paralisação de um dia. Aí nós ganhamos a maioria de nossas lutas. Por quê? Porque nós vamos naquela conta-gota, no desgaste permanente, né? Então toda semana um dia de paralisação, ou uma manhã, ou algumas horas, uma manifestação em cima do hospital, em frente... Que já é suficiente para... Já é suficiente. Não precisa suspender o atendimento à população uma semana, 10 dias. Houve um tempo que as greves eram assim, mas nós há muito tempo, eu diria a você que há muito tempo... Agora, como as pessoas veem muito, realmente, a gente fazendo essas manifestações e de coletes, né? E eu tomo a frente, realmente, eu acho que a responsabilidade tem que ser puxada por quem comanda, né? Com certeza. Se eu comando o sindicato, eu tenho que me expor. Tem né? que estar nas trincheiras, né? pelo sindicato. E vou na linha de frente. Recebi muitos vídeos seus no ano passado, com um megafone em frente à prefeitura, mas como é aguerrido, Geraldo. Eu acho que é preciso minha parte. Agora, muitas vezes também, há políticos que têm mais sensibilidade para os dois lados, para procurar a negociação e para ficar com raiva de você, não é? Então a gente com o tempo vai compreendendo os políticos, né? Quando a gente vê que não tem porta aqui, nós procuramos outra, né? Então, exatamente. Vamos dizer, quando o secretário de saúde é muito difícil, né, a gente procura o da administração, né? E por aí vai. Quando a coisa chega no impasse total, você procura um vereador, procura um deputado estadual, procura para distensionar, não é? Então, são estratégias de luta que a gente tem que aplicar. E realmente eu digo a você que elas deram resultados para o médico. Elas trouxeram, vamos dizer, um pouco mais de tranquilidade para quando ele parar de trabalhar, não é? Por isso que nossa luta contra as terceirizações é tão grande. Porque por mais que as pessoas imaginem que o médico é um profissional bem-sucedido e tudo, os que eu conheço,
na idade mais avançada, vivem de seus salários. Acredita nisso? Aí o cara diz, médico é rico, faz muito patrimônio, ele não é. Conversa. O médico é tão trabalhador quanto a gente. Muito pouco patrimônio. Eu conheço muito poucos médicos com patrimônio e conheço muitos endividados. Então, na verdade, talvez a sociedade não tenha essa compreensão ainda, né? Mas o médico, ele ganha um pouco mais, não é porque o salário dele é melhor, não. É porque ele trabalha mais. Você vai ver que o médico a regra geral para o médico é ele trabalhar de dia e os plantões noturnos. Você acredita que tem médicos que dão 40 plantões? Por mês? Por mês. Quer dizer... Isso dá quantas horas, mais ou menos, por dia? Olha, o plantão é 12 horas normalmente, né? Então, esses 40, obviamente, não pode ser só de dia, então ele mistura dia com a noite, né? Então fica aí uma rotina meio... Não, aí ele não tem vida, né? Eu conheço médicos que andam com a mala dentro do porta-malas, né? Isso não é vida, realmente. E eu aconselho muito. Eu até eu tive muita sorte na minha vida. Eu faço questão de dizer. As primeiras pessoas me ajudaram muito, né? Eu tive a sorte de contar com... De quem eu precisei me ajudou. Eu nunca tive, assim, quem batesse a porta contra mim, na minha cara, não. Hoje até tem alguns, mas... Mas antes não. Na minha história toda as pessoas me ajudaram muito, né? Então eu sempre trabalhei... assim, vamos dizer que você tem uma capacidade de 100. Eu sempre trabalhei ali em 70, nunca quis me... né? Mas hoje quase todo mundo trabalha a 120, não é nem a 100. Acima de 100. Acima de 100. E isso me preocupa muito, os médicos jovens, né? Por quê? Porque a gente nota muito adoecimento, né? Físico e mental. Mental, né? Com certeza, né? Muito, muito, muito. Então, isso nos preocupa profundamente. Há um nível acentuado de depressões na categoria médica, ansiedade e, infelizmente, até de suicídio. Então, realmente, por isso, nossa preocupação. E aí eu aproveito para dizer que no sindicato, nós somos, aqui do Rio Grande do Norte, nós somos pioneiros numa coisa. Não há no Brasil nada igual. Nós temos um programa de qualidade de vida para o médico. Nós temos lá, atendendo aos médicos, um psicólogo, uma nutricionista, um educador físico. Estão lá permanentemente para atender os médicos, porque nós temos essa preocupação, né? O médico tem que ter qualidade de vida. Com certeza, né? Doutor Geraldo, muito obrigado pela entrevista. Já? Muito obrigado. De repente passou, né? A conversa tão boa que de repente passou. As portas seguem abertas do Rede Livre News para o Simmed e também para o senhor. Muito obrigada pela entrevista de hoje. Obrigado a você, Samara. Obrigado pela oportunidade. Parabéns à Rede Livre. Estamos de volta. Você conferiu agora a entrevista com o doutor Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, que deu um panorama aí da saúde aqui no estado, também aqui em Natal, né? O trabalho que eles têm desenvolvido e o debate que eles têm trazido com a sociedade, né? Um trabalho que não, como ele falou, não olhar só para a causa dos médicos, mas para toda a saúde no geral. Uma conversa assim muito boa. Sem dúvida, Geraldo, ele tem uma importante participação aí dentro da categoria médica há muito tempo. É um militante aí da causa dos médicos, né? Exatamente. Como ele falou, a galera olha para ele e já pensa em greve, né? Porque é bem aguerrido na causa. Mas... Vamos pro intervalo ou você vai mostrar o seu anel já pro carnaval? Já tô em ritmo de carnaval. Eu, na verdade, adoro cores, né? Tô aproveitando que a gente tá no clima e já tô trazendo aos poucos as cores pro programa. Maravilha, bacana. Eu vou pegar algumas referências de carnaval também. Pode deixar, ainda, viu? né? Olha aí. Vamos mostrar melhor aí, ó. Sexta-feira vai aparecer toda colorida aqui, Muito glitter chique. E tudo, já pronta pro Muito carnaval. chique. Eu não tenho essa chiqueza, não. Vamos pro intervalo? Vamos lá. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional.
Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. E a gente continua com as informações justamente sobre o cenário nacional, falando sobre uma pauta que está na Câmara Federal que pede o fim da escala 6x1. A matéria foi encaminhada à Comissão Justiça da Casa. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou hoje em Brasília que encaminhou a proposta de emenda à Constituição que trata do fim da escala do trabalho 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça. Caberá ao colegiado analisar se a matéria será admitida. Se for aprovada, segue para análise de uma comissão especial. O texto é de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, e acaba com a escala 6x1 de 6 dias de trabalho e 1 de descanso e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais. Pela proposta, a nova jornada entra em vigor 360 dias após a sua data de publicação. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho será de até 8 horas diárias e até 44 horas semanais. Bom, agora saindo um pouquinho de política, falando de programação de carnaval, falo com propriedade, estou animadíssima para o carnaval, mas os parques aqui da cidade vão ter um horário especial de funcionamento. Para quem não quer cair na folia, quem quer dar uma passeadinha no Parque das Dunas, Parque da Cidade, você vai ver os horários agora. O IDEMA anunciou que os principais equipamentos ambientais do RN estarão abertos ao público durante o feriado de carnaval. Segundo o IDEMA, o Parque das Dunas em Natal, o Parque Estadual Mata da Pipa, em Tibau do Sul, e o Cajueiro de Pirangi, em Parnamirim, funcionarão em horários diferenciados no período carnavalesco. De acordo com o órgão, o Parque das Dunas funcionará normalmente no sábado 14 e domingo 15, das 7h30 da manhã às 17 horas. Já na segunda e terça-feira, o local estará fechado e volta a funcionar na quarta-feira de cinzas, dia 18, a partir das 13 horas. A entrada estará custando R$1. O Parque da Mata em Pipa terá funcionamento normal no sábado, das 8 às 17 horas, e estará fechado de domingo a terça-feira. O local volta a receber o público na quarta-feira de cinzas e estará aberto do meio-dia às 17 horas. A entrada é gratuita. Já o Cajueiro de Pirangi estará aberto durante todo o período de carnaval, de sexta-feira até terça-feira, com horário de funcionamento das 8 às 15 horas. Na quarta-feira de cinzas, o local funcionará em horário reduzido, das 12 às 5h30 da tarde. A entrada no Cajueiro custa R$10.
Programação bacana, tranquila, para a família. Não é o caso do Iago Luiz, nosso diretor e produtor, que vai para Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Carnaval, tá? Rapaz, vai dar Ele tem tempo. pique, ele tem pique. E tu não tem pique mais não, Hugo? Não, eu vou fazer essa programação aí. Maravilha, Hugo. Nosso programa vai ficando por aqui, infelizmente, mas a gente volta amanhã, né? Exatamente, voltamos amanhã e reforçando para você dar a curtida no nosso telejornal de hoje, se inscrever no canal e também quando se inscrever, ative o sininho, porque a partir das 19 horas, segunda a sexta-feira, tem sempre uma nova edição do Rede Livre News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã. Boa noite, Hugo. E boa noite para você de casa.